Em relação agora a essa preocupação com a Groenlândia e essas falas mesmo de Donald Trump, queria um pouco da sua avaliação, claro, de toda essa situação, mas, claro, entrando agora também no centro das atenções a Groenlândia. Perfeito. O que a gente tem observado é uma mudança de abordagem dos Estados Unidos para com a região como um todo. E daí a Groenlândia, como sendo uma ponte para o continente americano, também está no holofote americano, no holofote da Casa Branca. O que eu quero dizer com isso? A nova política externa americana ressuscita o que todo mundo lembra da doutrina Monroe, né, que era América para os americanos. À época, a ideia era blindar o continente de influências europeias. Hoje, influência chinesa, russa ou de qualquer outro país que pertence àquele eixo das ditaduras, como o Irã, por exemplo, entre outros. Esse eixo, inclusive, que a Venezuela estava alinhada. A ditadura do Nicolás Maduro, ditadura chavista, regime chavista, estava alinhada e, portanto, era uma ameaça à segurança americana e os Estados Unidos querendo agora, né, nutrir a influência para com o continente, entendeu que era melhor que houvesse uma mudança de liderança. Isso não significa que vai mudar o regime, porque a Delcy Rodrigues era vice do Maduro e tem um histórico socialista, como pertencente ao regime chavista. Todos os outros membros do regime permanecem lá, só que agora talvez com maior alinhamento com os Estados Unidos. E é isso que o mercado está esperando para ver. Só que o grande ponto aqui é a mudança de postura propriamente dito, porque essa mudança de postura, como a gente muito bem sabe, reflete uma nova dinâmica global, uma nova dinâmica internacional. Esse novo ordenamento internacional que está sendo formado, talvez privilegie mais o que nós possamos associar como lei da selva, lei do mais forte, do que qualquer outra coisa. Faz com que haja uma corrida por ativos de proteção, teses de defesa, teses bélicas. Né? A gente está vivendo hoje uma corrida armamentista, querendo ou não. Basta ver o nível de investimento em defesa dos países europeus como tem crescido e vai crescer ao longo dos próximos anos. O que eu quero dizer com isso? A gente está vendo uma mudança de ordenamento internacional que a Venezuela faz parte, né? Essa incursão militar na Venezuela faz parte. E também a Groenlândia entra no meio do caminho. Né? Isso significa que os Estados Unidos vão ter alguma iniciativa militar na Groenlândia? Acredito que não, apesar do Donald Trump deixar essa carta na mesa, mais por pressão do que qualquer outra coisa. Me parece ser o caminho como os Estados Unidos já tentaram no passado. Mais de uma vez no passado, os Estados Unidos já tentaram comprar a Groenlândia, isso desde o século XIX. O pós-guerra civil americana teve já episódio de tentativa de compra da Groenlândia, no final do século XIX, mais precisamente, houve uma tentativa formal. Ao longo do século XX, várias tentativas, e agora no século XXI, Donald Trump resgatou essa ideia. Então você tem uma virada de página daquela nova ordem mundial que se formou com a queda da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, da Pax Americana, com um novo ordenamento internacional que tem como uma das bases, né, esse corolário Trump, a doutrina Monroe, né, essa doutrina que ele chama de Don Roe. Né? E, consequentemente, é possível que haja novas tentativas de compra da Groenlândia? Sem dúvida, sem dúvida. Por mais que hoje os europeus tirem isso da mesa, descartem, a Dinamarca já falou mais de uma vez, acredito que isso vai estar no debate em 2026 e nos próximos anos, se não for para esse ano. Tá? Hoje o Marco Rubio comunicou ao Congresso que a Casa Branca vai tentar comprar novamente a Groenlândia, ou seja, a gente está na direção de novas tentativas de reorganização estratégica, né, geopolítica de grande porte. Né? A gente não vê algo do gênero há muito tempo, né, em nível internacional. Provavelmente no nosso tempo de vida a gente não viu nada parecido, beira uma Segunda Guerra Fria mesmo, como a gente tem vivido. Né? Então o que a gente está olhando é um desmantelamento do ordenamento que se criou com pós-Segunda Guerra Mundial, né, que se consolidou com o pós-Guerra Fria, e agora, né, com esse novo ordenamento, no que a gente está vivendo de uma Segunda Guerra Fria, essas novas tentativas territoriais vão aparecer cada vez mais. Tem um ponto que é a se colocar, que é a validação de outras tentativas de rivais americanos. Por exemplo, China para com Taiwan e Rússia para com o leste europeu, exemplo do que tem acontecido já na Ucrânia desde 2022. Na verdade, desde 2014, se a gente considerar a Crimeia, mas mais precisamente essa última incursão desde 2022. A resposta é sim, né? Tá tudo meio que na mesma página, né? O que o pessoal fala, é um desrespeito à lei, ao direito internacional. Sim, assim, grosso modo sim, porque ele não está mais se validando, né? A direito internacional não se valida mais como era no anterior ordenamento internacional. Né? Então você agora está na formação
desse novo ordenamento. Isso foi colocado, inclusive, pela Eurasia, pelo GZero, como um dos riscos para 2026, né? O que essa doutrina Don't Roll vai significar para essa revolução política americana, né? O que o Ian Bremmer da Eurasia fala é que a gente está vivendo uma terceira revolução ao longo dos últimos 60 anos, uma revolução política. Quais são as revoluções políticas que vivemos ao longo dos últimos 60 anos, aproximadamente? Você teve a revolução política chinesa de Deng Xiaoping, que foi um sucesso, como você reestruturou a China depois de Mao Zedong. Você teve a revolução política de Mikhail Gorbachev na União Soviética, essa foi fracassada, e tanto que a União Soviética colapsou, mas você vê que são tentativas de modernização. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Hoje a gente está vendo uma tentativa de modernização ou revolução política, você coloca como você quiser, uma mudança do regimento político como a gente conhece nos Estados Unidos, aqui representado pela figura do Donald Trump, mas já representado por figuras que estão ao seu redor, ou seja, já representando também possibilidade de sucessão dessa ideia no próprio Marco Rubio ou no vice-presidente J.D. Vance, ou seja, é um movimento que veio para ficar provavelmente, e a gente já deve começar a ver em breve sombras disso no próprio Partido Democrático. O Partido Democrata deve começar a emular um pouco desse sentimento, porque, de fato, esse ordenamento internacional está mais associado a figuras antigas. Tanto é verdade que o Joe Biden, né, sequer foi candidato pela idade. Sim. Ou seja, ele representa mais o passado, é uma nova dinâmica internacional com a qual a gente vai ter que se acostumar. Consequência disso é que as tensões, né, esses ruídos, vão ficar cada vez mais frequentes. E esses episódios, como o da Venezuela e agora, eventualmente, na Groenlândia, que, assim, grosso modo, ali é um jogo quase que ganho para os Estados Unidos, vai ser muito difícil, não vai ser rápido, mas o que acontece? É um território gigante, que tem pouca população e é muito distante de um país que é muito menor, que é a da Dinamarca. Então, assim, é um negócio que eles vão tentar fazer a qualquer custo, eles vão atrás disso, porque, do ponto de vista estratégico, é muito importante para os Estados Unidos, está ali no Polo Norte, é a ponte para as Américas, no Ártico, né, uma região extremamente estratégica, de várias maneiras, não só militar, mas econômico também, com a questão do petróleo e terras raras presentes na região. Agora, comprar a Groenlândia é uma coisa difícil, né? Eu até estava vendo como você valora isso, né? Qual o valuation da Groenlândia, quanto vale a Groenlândia? Aí tem vários levantamentos, né? Daí um degradê de valores impressionante. Se faz pela quantidade de ativos no terreno, se faz pelo que ela teria de... Não sei, alguma coisa nesse sentido. Não tem PIB direito, porque, enfim, então é difícil. É difícil valorar. É difícil. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Para você ver uma ideia de amplitude, vai de 20, 30 bilhões de dólares até $1 trilhão. Então é muito amplo, muito né? Amplo. Ou seja, não existe consenso ainda de qual será. Você tem vários modelos, né? Fazer um ajustado pela inflação proporcional ao território do que foi a compra do Alasca, ou fazer proporcional ao que seria de reserva, menos o que seria necessário para investimentos para explorar essas reservas, na reserva de petróleo e de terras raras que existe, e tem muito, né? Coisa de centenas de bilhões de dólares de valor de mercado atual, tanto de terras raras como de petróleo, que tem ali. Então, tem vários interesses com os quais os Estados Unidos se identificam. E se essa dinâmica se comprovar, né, de dividir o mundo em blocos de interesse, né, a América para os Estados Unidos, o Sudeste Asiático para a China, o Leste Europeu para a Rússia, então é uma coisa que a gente vai ter que ficar cada vez mais acostumado mesmo.